Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da série, na qual leio o livro O Guia Completo da Bhagavad Gita com tradução literal, de autoria de Hridayananda Das Goswami ou o Sr. Howard Resnick. Este aqui é o 10º vídeo dessa série, estamos lendo na sequência, ok? Hoje nós vamos aqui tratar do capítulo sobre Yoga. Yoga em si, e depois o autor vai progredir para descrever os yogas tratados na Bhagavad Gita. Ok? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo, meus queridos amigos. Eu estou fazendo uso da leitura do PDF desse livro. Já mostrei aqui o livro físico, mas para mim fica mais fácil acompanhar dessa maneira. Tá bom? Então vamos lá. Também é importante dizer, né, que é o guia completo da Bhagavad Gita com tradução literal. A tradução literal eu vou ficar devendo nessa série. Nós vamos apenas ler e comentar aqui o Bhashya, o comentário que o autor fez, isso que ele caracterizou como guia completo, né? Em uma outra oportunidade, é bem provável, né, se Deus permitir, que eu possa ter uma série lendo a Bhagavad Gita, né? O texto da Bhagavad Gita em si. Talvez uma versão do Bhagavad Gita escrito e comentado por Swami Tapasyananda, é bem provável, ou até mesmo essa. Mas enfim, isso é um outro projeto. O que nós vamos tratar aqui é desta exposição temática da Bhagavad Gita, que, como eu já disse aqui em outras oportunidades, eu achei muito interessante, muito equilibrada, e é uma oportunidade para que as pessoas contemplem o espírito dessa obra tão importante. O autor, várias vezes, ele legitima as suas posições como descrição do que a Bhagavad Gita ensina, citando o versículo na qual aquela ideia está impressa. Eu não tenho lido isso em favor do dinamismo, mas todas as vezes que o autor diz alguma coisa, a Gita diz isso, Krishna diz isso é afirmado assim, há uma indicação de qual passagem da Gita ele está legitimando aquilo. É muito interessante para aqueles que estão querendo estudar a sério esse livro, poder fazer essa comparação, não é? Eu não faço isso aqui lendo porque eu acho que seria pouco dinâmico. Eu tentei nos primeiros episódios, né, a cada citação de versículo ir lá e verificar. Só que às vezes ficava um pouquinho redundante e realmente quebrava um pouco o dinamismo da narrativa aqui do vídeo, tá bom? Mas aqueles que quiserem fazer assim, podem me solicitar o PDF desta obra e podem fazer esse exercício de estudo, tá bom? Que é muito legal. Então vamos lá, meus amigos, 10º vídeo dessa série, mas no livro é a parte 7, que vai tratar de Yoga. O poder da razão, Buddhi. Assim começa. Ele vai, subdividir o tópico Yoga em subtítulos. Então, o poder da razão, Buddhi. A palavra Buddhi indica inteligência, razão ou julgamento. É o poder de discernimento onde entrar e onde sair, o que fazer e o que não fazer, na busca de nosso auto-interesse racional. Buddhi nos diz o que é benigno e o que é maligno, o que liberta e o que escraviza. Buddhi faz essas distinções cruciais. Então, aqui ele está dizendo que esse é a inteligência profunda, é a razão mesmo, né? Capacidade de discernimento, do julgamento, que existe na nossa mente. Então, existe uma série de subdivisões da mente, né? Manas, e Buddhi é esse elemento por detrás, né? Acima da mente instável, que gosta e desgosta, a mente que escolhe, né? A mente que está inclinada pelos nossos sanskaras, né? Aceita e rejeita com capricho subjetivo, ou seja, de acordo com nossos gostos. Existe Buddhi, tranquila, calma e objetiva. A voz da razão. Então, para além das tendências e inclinações e vontades, que também é uma característica da nossa mente, definitivamente, existe esse elemento por detrás
menos instável, mais estável, que determina a caracterização do discernimento? A voz da razão. Situado ao lado da alma na escala de poderes, Budi é razão que racionaliza o que está além de si mesma, a alma eterna. De fato, quando somos atraídos à espiritualidade nesta vida, reconectamos-nos com a Budi, a compreensão espiritual de nossa vida passada. Ou seja, se nos interessamos por vida espiritual hoje, é porque começamos isso antes. Então, nesse momento, esse arquivo pretérito, ele é estabelecido, né? Há um link com isso. Muitas coisas que estamos vivendo aqui são as circunstâncias desta nossa peça, de fulano, ciclano, beltrano, Marcelo, aqui, né? Cada um de vocês. Muitas vezes, então, estamos sujeitos aos karmas que estamos criando. Mas o que o autor está dizendo é que, quando somos atraídos à espiritualidade nessa vida, reconectamos-nos com aquele interesse despertado por espiritualidade em jornadas anteriores. Nesse nosso contínuo, né? Assim, esforçamos-nos outra vez pela perfeição final, que definitivamente não alcançamos, já que estamos aqui nessa condição atada, né? E com Budi pura, qualificamos-nos para a existência espiritual, ou seja, na medida que purificamos o nosso discernimento. Algumas pessoas alegam, em nome das escrituras, que não existe nada mais na vida exceto trocar piedade por recompensas materiais. O yoga como vida espiritual disciplinada, no entanto, só é possível quando o Budi fica indiferente a apegos materiais e a textos religiosos que promovem materialismo piedoso. Desse modo, na luta contra o apego e ilusão, nossa última linha de defesa é Budi. Está querendo dizer o quê? Que muitas vezes parece que toda vida religiosa é isso, né? Você realiza sacrifícios, você realiza obediências e recebe retornos, né? Tudo estaria muito realizado nisso. A religiosidade seria uma manifestação deste vínculo, né? Que o autor caracteriza aqui como materialismo piedoso, ou seja, você faz as coisas para ter essa troca, e não seria nada mais além disso. Mas o autor está dizendo que não. Quando você tem despertado o seu discernimento, você ultrapassa essa pura e simples troca, essa barganha, né? Se perdermos a razão, de certo a alma fica perdida em ignorância. Contudo, numa vida de graça jubilosa, que o autor caracteriza aqui como praçada, né? Praçada é isso, misericórdia, né? Vencemos os nossos problemas e Budi permanece firme. Isso resulta de uma prática espiritual séria. Ou seja, quando somos praticantes sérios, o nosso discernimento se torna mais firme. Então, deixamos de estar sujeitos pura e simplesmente a esse modo de barganha, né? É a prática espiritual séria que conduz a isso, né? É o que o autor explica aqui. Então, na medida que você é um praticante sério, o que você fortalece? O seu discernimento, não é? Essa é a linha do pensamento. Nesse mundo difícil, Krishna nos diz para buscar abrigo em Budi. Ou seja, nesse mundo difícil, Krishna nos diz para buscarmos abrigo na razão. A razão clara que nos diz para não cobiçarmos egoisticamente os frutos da ação. É verdade. Assim, não parece, né, muito intuitivo que você renegue os frutos da ação. Você deveria agir para receber. Mas a inteligência verdadeira está dizendo que não. Esses frutos transitórios não é aquilo que nós devemos buscar. De fato, descobertas científicas indicam que pessoas obtêm mais prazer em gastar dinheiro com os outros do que consigo mesmas. É verdade. Quando você faz alguém feliz, às vezes você fica mais feliz do que quando é agraciado por alguém por um presente. Às vezes é mais satisfatório ver a pessoa receber um presente do que você mesmo receber. Isso é evidente. Renunciar ao egocentrismo não é renunciar ao prazer, mas sim encontrar prazer genuíno na vida devotada. Então, como eu estou dizendo, né? Quando você tem uma pessoa muito querida e você vai lá, gasta um dinheiro até razoável, compra um negócio que você sabe que a pessoa gosta muito, sabe que a pessoa queria, e você vê a surpresa da pessoa, a felicidade da pessoa, o contentamento da pessoa, ficou muito para trás o dinheiro que você gastou.
né? A alegria que aquela pessoa manifestou era o que você mais buscava. Isso é o contrário do egoísmo, né? Quando você passa a sentir felicidade na felicidade do outro. E aí ele está colocando isso na dimensão máxima, né? Quando você tem a vida devotada a Deus. Porque muitas vezes você pode ter aqui uma relação com uma pessoa que você gosta bastante, que é uma relação de troca mais objetiva, né? Ainda que isso já seja muito avançado, ok? Você gostar tanto de alguém que você quer mais o bem da outra pessoa que o seu próprio, que a alegria do outro é a sua alegria, isso é muito positivo. Por isso que as relações familiares são bons treinos, né? Mas imagina isso colocado na escala da sua relação com Deus, não é? Felicidade virtuosa advém quando o Budi, nossa inteligência e discernimento, encontra serenidade no verdadeiro eu. Budi abrange a felicidade última da autorrealização, além dos sentidos mundanos. Nesse modo, com Budi determinada, o indivíduo deveria pouco a pouco retirar a mente dos objetos ilusórios e fixá-la no verdadeiro eu. É claro, seu discernimento vai percebendo, né? Que aquilo ali não é o eterno, aquilo ali não é o mais maravilhoso, né? Como disse Sri Ramakrishna, né? A princesa não se sente muito atraída pelos galanteios do mendigo. Uma vez que ela é namorada pelo príncipe. Não é verdade? Discernimento é isso. Se você entendeu a busca por Deus, você pouco a pouco vai deixando de ter as outras buscas, né? Com Budi pura, vemos como agir sem incorrer em karma. Com Budi estável, conhecemos e atingimos o absoluto. Então, como vamos agir sem incorrer em karma? Quando realizamos as coisas sem buscar os frutos das ações, estamos escapando do karma. É muito difícil não agir de acordo com a busca pelos frutos. Quando entregamos a nossa busca a Deus, nós estamos sublimando a nossa atividade. E aí essa atividade não gera karma. Vocês devem imaginar o quanto isso é difícil, né? Atingimos então com esse discernimento estável. Estável aonde? No eterno? O absoluto, Brahma. Atingimos porque não estamos mais presos à transitoriedade. E com Budi equânime, vemos todos os seres igualmente como almas eternas, a despeito do seu tipo de corpo ou condição material. Essa Budi equânime ajuda-nos a alcançar Krishna. É muito engraçado isso, porque hoje, pela manhã, estava eu, minha esposa e meu filho, estávamos indo para o colégio dele. Minha esposa ia deixar eu e meu filho no colégio, depois ia dar uma carona para voltar para casa. E eu estava observando a rua, as pessoas, as árvores, os animais, e pensando, né? E pensando em mim mesmo, observando tudo isso, e falava como esse ser aqui dentro utiliza essa máquina para desfrutar do mundo, né? Ver o mundo. E aí pensava, é positivo tentar imaginar cada um dos outros seres como esses luminosos seres de luz que nós somos em cada uma dessas estruturas, também compartilhando e desfrutando e vendo e né, se relacionando com o mundo. Evidentemente que no meu caso, se eu não sou uma pessoa elevada, isso é um treino. É um treino da mentalidade, né? Quando a nossa Budi, intelecto, de fato for tomado por esse tipo de impressão, nós teremos a capacidade de ter o discernimento perfeito que nos livra do desejo de desfrutar do mundo, não é? E assim, quando eu leio isso aqui, lembro dessa experiência, sei que eu sou uma pessoa pequena, mas penso quão positivo é mesmo para pessoas limitadas meditar nessas coisas. O quanto vamos ficando cada vez mais conectados com isso. Isso é muito positivo. Mas luxúria pode infectar a nossa razão e encobrir a consciência. Os modos da paixão e da escuridão corrompem Budi. É verdade. Eu mesmo, né? Sou uma pessoa que há muito tempo estou né, buscando esses caminhos. Eu já tive uma vida religiosa muito intensa em outra tradição, né? A vida ministerial. Sou um homem casado, feliz, com filhos e tudo mais. Mas ainda assim, eu já comentei isso algumas vezes, né? Na internet, né? Um simples Facebook da vida, existe tanta oferta de luxúria
que você precisa lutar para não se corromper, porque definitivamente as coisas atraem. Então eu sou um homem, né, um heterossexual, tal. Se eu vejo mulheres lindas e atraentes e torno isso visualizado, né, comparativamente com essas maravilhas sobre Budi Equanime, a tendência é que a Budi nunca fique manifestada, mas sim a mente corrompida pelo desejo sensório. Isso é um só aspecto, ok? Tem outros tantos. Então, luxúria é muito poderosa nesse sentido, porque os nossos sentidos todos mais rebaixados, mais materiais, mais né, simples nesse sentido, são agarrados por isso. Então, né, Thakur Sri Ramakrishna dizia, né, luxúria e ganância são essas correntes muito poderosas, né? Vida espiritual começa quando você se livra de luxúria. Quão difícil é. Quão difícil é. E digo isso no meu lugar em que isso nem é, né, o que é para tantos. Eu já contei isso aqui. Um pouco patético, mas acho que ajuda. Que quando eu era um diácono da igreja ortodoxa e tínhamos aquela missão ali na Tijuca, e certa vez estávamos numa grande quaresma. A grande quaresma é a quaresma, né? Mas na igreja ortodoxa é chamada de grande quaresma. E é um jejum muitíssimo rigoroso, né? De alimentos e de abdicações assim. E eu lembro que eu tinha aqui na rua por alguma razão, estava naquele período do jejum, que você basicamente se torna vegano nesse período. E também é recomendado que na grande quaresma você abdique das relações maritais quando você é casado. Confesso a vocês que em relação ao jejum das relações maritais eu sempre fui muito pouco obediente a isso, porque não compreendia aquilo como positivo e achava que atrapalhava bastante o relacionamento marido-mulher, né? Isso eu posso dizer assim honestamente, mas nunca escondi também. Sempre cumpri o jejum eucarístico, ou seja, no dia da Eucaristia, antes da Eucaristia, você não tem relações maritais, né, sexuais. Da meia-noite até a hora da Eucaristia, evidentemente, da liturgia. Mas meia-noite é meia-noite, 11h57 é 11h57. E por que isso? Porque eu não via razão, assim, né? Um homem e uma mulher casados se pertencem, né? E você não tem vida sexual no casamento marcando, né? Hoje vamos até o dia 23, de tal hora. Não, as coisas acontecem e não tem problema nenhum de acontecer, porque vocês são um do outro. E achava que isso podia, né, tornar a vida muito paranoica e já tínhamos tantas restrições. Eu lembro que na época as crianças pequenininhas, a minha esposa se desdobrando, trabalhando, cuidando dos filhos. Às vezes eu lá na liturgia e ela pegando as crianças para não fazer barulho e tudo mais. Comendo de modo vegano e aí chega, né? Não pode nem ter uma relação de afeto, de carinho. Então, eu nunca levei isso muito a ferro e a fogo. Mas por que eu estou dizendo isso? Então tinha essas coisas todas. Mas o jejum da alimentação eu sempre segui muito rigidamente. E eu sou uma pessoa que gosta de comer. E aí eu lembro que eu estava andando lá pelo bairro da Tijuca e tudo mais, e calor como sempre é no Rio. E aí assim, você tem, né, as moças todas elas vestidas de modo muito, né, assim, descontraído, digamos assim, e tal. E aquilo pode ser para muitas pessoas um abalo, né, o controle da sua luxúria. Mas eu confesso que eu estava bem tranquilo em relação a isso. Talvez porque eu não fosse tão rigoroso com a abdicação das relações maritais, então me controlava mais. Mas em relação à comida, então eu lembro que eu passei assim por um dito do McDonald's, assim, tinha uma promoção, uns sanduíches novos que eles estavam criando lá. Nossa, aquilo me abalou tanto. E eu lembro que estávamos próximos, né, do fim da quaresma. Estávamos já na Semana da Paixão. E aí quando acabou o jejum, eu fui bem cedinho a um McDonald's de 24 horas que tinha lá perto. Muito cedo mesmo, assim, tipo
abril, e eu estava lá, e aí eu percebi o quanto aquilo era dominante. E eu pensei que, ainda que eu pudesse já, porque o jejum tinha acabado, naquele dia eu ia abdicar. Porque isso era um treino espiritual. Porque senão você fica muito submetido à carne mesmo. Como você vai ter esse discernimento iluminado se você é dominado por um sanduíche? Né? Por que existe essa questão tão poderosa com o controle da alimentação, por exemplo, em toda a religião? Porque é muito forte em nós. Né? Então, quando você programa essas coisas de modo a submeter a paixão da carne, você está tentando estimular esse discernimento iluminado. Alguém vai dizer assim, mas o jejum marital também é para isso. Mas quando você restringe a sua libido para o parceiro do casamento, isso já é um grande controle. Né? Então por isso que eu acho que a gente precisa também ser inteligente nesse sentido. Né? Muito bem. Uma digressão aqui, mas eu lembrei, achei interessante. Mas luxúria pode infectar nossa razão e encobrir a consciência. Os modos da paixão e da escuridão corrompem Budi. A paixão, no caso a luxúria está mais relacionada a isso, né? Budi mensura imprecisamente o que é e não é moral. O que é e não é dever. Em escuridão, Budi entende tudo ao contrário, considerando o imoral como sendo moral. Ou seja, o que ele está querendo dizer? É que, no que diz respeito a essas poderosas energias, né, essa nossa capacidade de discernimento, ela é bagunçada. E é exatamente assim que acontece. Porém, quando Budi desprende-se de todas as coisas materiais, o indivíduo abandona a vida mundana e alcança a perfeição acima de karma. Precisamos de Budi para livrarmos-nos das amarras de karma. O discernimento faz com que você discipline, né? Quer trilhemos o caminho de yoga do conhecimento, Jnana Yoga, quer o yoga da ação, Karma Yoga. A razão resoluta guia-nos com foco preciso, mas quando a determinação enfraquece, a razão se dispersa em intermináveis direções. Aqueles que se aferram a prazer e poder mundano não conseguem focar Budi no caminho espiritual. Se você está muito, submetido às paixões, o seu discernimento será torpe. Preocupam-se com inumeráveis problemas em vez de buscarem um estado espiritual que solucione todos eles. Porque o que ele está querendo dizer? Essa determinação que dá força para você aplicar o discernimento correto, ela vem da fé. Né? Que é o desejo de você se submeter. O desejo de você se submeter vem do discernimento, né? O discernimento ajuda você a saber o que se submeter. Mas e o ânimo para você se colocar nesta academia? O que então inspira e outorga poder à razão resoluta para abandonar infindáveis preocupações e focar com exclusividade no caminho espiritual? Exatamente. O que nos dá esse afã, esse ânimo, para que possamos ter esse discernimento puro? Nada, não é nada, senão Krishna, senão Deus, que repetidas vezes assegura que cuidará pessoalmente de nós se levarmos suas instruções a sério. É aquilo que disse Sri Ramakrishna, né? Você se coloca na dependência de Deus para conseguir realizar esta força de vontade. Krishna vem a este mundo para resgatar os virtuosos de seus problemas. Capítulo 4, versículo 8, né? Por que Krishna vem? Por que Deus vem de tempos em tempos? Se pudermos compreender que Ele é o amigo bondoso de todos os seres, encontraremos a paz que nos escapa. Ele pessoalmente traz prosperidade e segurança àqueles que lhe são devotados, né? Vinde a mim todos aqueles que estão cansados e oprimidos, que eu os aliviarei, disse o Senhor Jesus. Vinde a mim. Vinde a mim.
Ele é o nosso refúgio, Sharanan. Ramakrishna Sharanan. Ramakrishna, meu refúgio. Sharanan, refúgio em Deus. Deus como refúgio. Se eu me refugio em Deus, Ele me ajuda. E verdadeiro amigo, impelindo-nos a refugiarmos-nos, Sharanan, de todos os problemas apenas nele, garantindo-nos que encontraremos assim a paz mais elevada e a morada perpétua. Que Ele nos livrará de todas as transgressões. Está lá no capítulo final, capítulo 18, né? Se você apenas se recolher em Cristo, abandone toda forma de religião e pense apenas em mim, Ele vai nos capturar do mundo. Outra vez, utilizando a mesma palavra, refúgio, Sharanan, Krishna diz à alma, busca refúgio em Budi, busca, Sharanan, busca refúgio no discernimento. Assim, buscar refúgio em Budi é acolher a razão pura que nos guia para devotarmos-nos a Deus. Ou seja, dotado deste humor, deste afã, deste ânimo para caminharmos bem na vida, dado pela graça e misericórdia do Senhor, porque nos refugiamos nele, Ele nos auxilia para que tenhamos refúgio no discernimento iluminado. Por compreender essa lógica espiritual, nossa inteligência para de agonizar por causa dos problemas inevitáveis desse mundo, sejam eles financeiros, sociais, psicológicos, políticos, históricos ou qualquer outro, e aceita avidamente a oferta de Krishna de refúgio, sustento e morada eterna. É claro, né? O mundo agora, nesse momento que gravo o vídeo, está vivendo uma série de problemas graves, de batalhas, de lutas e de conflitos internacionais, problemas econômicos, problemas socioeconômicos e com conturbações variadas na vida nacional e internacional. Se nós buscamos refúgio em Deus, estamos afastados de todas essas preocupações, no sentido de que isso nos domine profundamente internamente, não é? Deixamos de agonizar por causa de problemas inevitáveis. Os problemas são aí. Eles não vão sumir porque a gente tem um Budi iluminado, mas nós deixamos de sofrer internamente com eles. Não é? De fato, Krishna afirma próximo ao final da Gita que o indivíduo deveria valer-se de Budi e, desse modo, dedicar todas as suas ações a ele, tendo-o como supremo e sempre pensando nele. Mais uma vez, a Budi específica de que o indivíduo vale-se aqui é a razão pura absorta em Deus. Afinal, aquele que enfim alcança conhecimento após muitos nascimentos, aquele que alcança conhecimento após muitos nascimentos, compreende que Krishna é tudo. Está lá no versículo 7 e 19, né? Aquele que compreende que Vasudeva é tudo, alcançou tudo. Então, quando fala da razão aqui, não está falando de um racionalismo, está falando da razão daquele que repousa em Deus. Esse alcança liberdade perante o mundo. Assim, a Gita apresenta a devoção plena a Krishna como um ato supremamente racional. Exatamente. O fruto da razão pura, Budi. Quando alguém diz assim, né, a pessoa para alcançar Bhakti precisa ser um pouco irracional. Não. Precisa ter uma razão iluminada. Né? Almas não chegam a Krishna por rejeitarem a razão. Pelo contrário, Krishna afirma que ele em pessoa dá Budi Yoga àqueles constantemente devotados que então vão a ele mediante essa prática da razão pura. Lógico. De fato, a prova de Budi pura é que o indivíduo vê Krishna como uma pessoa suprema acima de todas as outras pessoas, ciente de que não há compreensão nem verdade espiritual superior. Lógico, se você alcança que Deus é a pessoa amada e que o amor por ele é tudo, nada se compara a esta relação, porque você é muito inteligente, você é muito racional, você é muito perspicaz, você discerniu direito. Então você está aproveitando o máximo da sua inteligência, o máximo do seu discernimento. Você não abdicou, não. Você não abdicou da razão para ser um Bhakta, não. Você é um Bhakta porque você alcançou esse discernimento superior.
De modo inverso, aqueles que carecem de Budi pensam que Krishna é originalmente, em última análise, impessoal. Verdade. E que assume forma pessoal para algum propósito. Uma forma impessoal tem vontade de ser uma pessoa para te enganar. É muito inteligente isso, né? Não, é péssimo. Por carecerem de Budi, razão espiritual, eles não compreendem a natureza pessoal superior de Krishna, como dito lá no capítulo 7, versículo 24. Pessoas de pouca inteligência acham que eu sou um amorfo e tomo apenas parcialmente uma forma. Isso aí é o Kevala de Vaita Vedanta. E essa coisa sem inteligência é o Kevala de Vaita Vedanta, porque é isso que diz. Não é? Ishvara, conectado com Maya, vira o Istadevata, que é apenas uma parte dessa ilusão, porque todo mundo é Brahma. Não, é isso aí. É isso aí. Essa coisa pouco inteligente, destituído de Buddha iluminada, que tentam empurrar a goela abaixo como sinônimo de Jnana Yoga. Não é. É apenas um ateísmo barato. Isso aqui sou eu que estou falando, ok? Não é o autor, não, que se esforça profundamente em ser educado, polido, e eu aqui estragando tudo. Ainda pior, os irracionais, aqueles com Budi insignificante, acreditam que não existe Deus no universo, nem verdade ou fundamento. Da mesma forma, aqueles com Budi não formada acreditam ser eles mesmos os únicos autores de suas ações, sem levar em consideração fatores circundantes e providenciais. Aqui ele vai narrando uma escala de idiotices, né? Começa com a ideia pessoal, depois vai com a ideia ateísta mais grosseira, né? E por aí vai. É preciso dizer que essas coisas são estúpidas. É preciso dizer que entra na parte desagradável, mas ainda assim útil e fundamental. Não é? Como que as pessoas encaram os indivíduos que defendem a Terra plana? Você diz, né? Veja bem, olha só, por uma série de razões não faz sentido. Mas em algum momento você tem que concluir, quando a pessoa insiste naquilo, que aquilo é idiota. Não é verdade? Alcançamos razão pura, Budi, por devotarmos nosso raciocínio a Krishna. Fazemos isso ao levar a Bhagavad Gita a sério. Krishna nos diz que oferecemos nossa Budi a Ele, nosso discernimento a Ele, nossa razão a Ele, e que fixemos nossa Budi nele. Está dito na Gita, né? Não há como esconder isso, né? Além disso, o próprio Krishna é a Budi daqueles que possuem, uma vez que vive em nosso coração e nos dá conhecimento se o desejarmos. Como disse ele, Ramakrishna, né? Uma vez que você está completamente rendido a Deus, você não age mais, é Deus que age através de você. É claro que você age, mas o seu agir é totalmente concernente, né? Convergente ao agir de Deus, à vontade de Deus, digamos assim. A Bhagavad Gita apresenta sua noção mais clara e mais sucinta de uma ciência espiritual no termo Buddhi Yoga. Buddhi Yoga é a manifestação disso, né? Quando você está com seu discernimento completamente conectado, né? A Krishna, a Deus. A webpage Oxford Dictionaries define ciência como atividade intelectual e prática que abrange o estudo sistemático do mundo físico e natural através de observação e experimento. Ou seja, o que é ciência? É isso, né? Ciência é atividade intelectual e prática que abrange o estudo sistemático do mundo, né? Através de observação e experimento. Deixando de lado a suposição da petição de princípio de que o indivíduo só pode estudar sistematicamente o mundo físico e natural, qualquer coisa, né, que ele estude dessa maneira será ciência. Focamos aqui nas dimensões intelectual e prática de semelhante estudo. Buddhi indica inteligência ou razão e Yoga indica prática. É o termo Buddhi Yoga que aponta para uma ciência espiritual. Swami Prabhupada dizia isso, né, que ele veio trazer uma ciência espiritual. E as pessoas, né, às vezes torcem o nariz para isso e falam assim, como assim ciência espiritual? O que é ciência? Porque as pessoas falam de ciência assim, né? A ciência disso! Como se ciência fosse um decreto de um prédio, sabe? Rua das Oliveiras 34.8, ciência. Não, a ciência é o processo. É esse o processo. Processo investigativo,
prático de conhecimento e aprofundamento. Por que você não pode ter uma ciência espiritual? Assim, Krishna alega dar uma compreensão racional, Buddhi, da alma tanto na teoria quanto na prática. Esse Buddhi Yoga é de longe superior à ação ordinária. Krishna a concede àqueles que lhe são sempre devotados. Ou seja, não é todo mundo que tem isso, né? Como eu estava falando, eu estava na rua, estava no carro, observando os seres e a mim mesmo, imaginando, né, cada um de nós com essas almas. Isso é legal, mas isso não é exatamente a visão disso. Mas isso é um treino na mente. Deus dá essa visão. Por depender de Buddhi Yoga, o indivíduo é capaz de sempre fixar a mente em Krishna. É verdade. Quando você tem este discernimento, você mantém a sua mente sempre em Deus. Então, faça um exercício. Eu faço o meu, né? Quantas vezes a minha mente vai para outros lugares, né? Vai acompanhar o seu time disputar pênaltis, uma decisão de campeonato estadual, coisas assim, né? Não fica muito tempo lá, não, né? Graças a Deus. Mas você vai. Então, a mente sempre fixa em Deus. Esse é o Buddha iluminado. Vamos resumir os traços essenciais em gerais do Yoga, o caminho espiritual, e então explorar os traços distintos dos principais caminhos de Yoga. 3 vezes na Gita, Krishna fala de uma pessoa num estado específico de consciência. Esse é o Yogi. Cada um desses versos descreve uma qualificação distinta que capacita um Yogi verdadeiro a ver o eu, Deus e outras almas deste modo. Um yogi ou praticante espiritual encontra felicidade, prazer e luz dentro de si no verdadeiro eu. Isso é o que caracteriza um yogi. O yogi situa-se em unidade e vê Krishna em todos os seres existindo, assim Krishna em todas as circunstâncias. Outra característica do yogi. Felicidade no próprio eu, vê Krishna em todos. O yogi, por comparar o eu com os outros, vê com equanimidade em toda parte, na alegria e na tristeza. Ou seja, as coisas da vida mudam, né? Os acontecimentos são diferentes para os vários seres, mas existe um princípio único ao qual ele consegue sempre observar e nisso se mantém calmo. Mais uma vez, Buddhi, razão espiritual ou discernimento, ajuda o yogi a ver adequadamente o eu, Deus e outras almas. Um yogi é superior a alguém que busca conhecimento, jnani, ou ação, karmi. Todavia, o que torna a yoga da ação, karma yoga, melhor que mera ação? O que torna a yoga do conhecimento, jnana yoga, melhor que mero conhecimento? Ou alguém poderia perguntar, o que transforma a ação em yoga da ação? O que transforma conhecimento em yoga do conhecimento? Para responder essas perguntas, examinaremos primeiro esses 2 famosos caminhos do yoga, e então consideraremos aquele que se situa acima de ambos. Muito bem, vamos ver quanto tempo temos de vídeo. 38 minutos e 13. Agora, o autor vai tratar aqui da prática espiritual. Eu vou ler essa parte e depois nós vamos... Vou tentar ler um pouco mais aqui para tentar completar essa ideia que ele vai antes de dar início a uma descrição dos yogas. Prática espiritual, yoga. Costuma-se mencionar que a palavra yoga vem da raiz sânscrita yuj, que significa, no sentido relevante aqui, unir, ligar, conectar, preparar, deixar pronto, utilizar ou ocupar, meditar em Deus e unir-se a Ele. Existem muitos outros significados, né, no sentido polissêmico desses termos, mas de modo yoga é unir. Unir você a Deus. Assim, sem nos estendermos sobre as questões semânticas significativas, podemos dizer que yoga, tanto no dicionário sânscrito quanto na Bhagavad Gita, refere-se em primeiro lugar a uma prática espiritual, na qual se prepara a alma para unir-se a Deus. E isso é yoga, né? Fulano entrou numa academia de yoga. De modo geral não será isso, né? Mas é esse o yoga da Bhagavad Gita. A Gita sabe a respeito do fato de que as pessoas são diferentes e então apresenta caminhos de yoga alternativos. Caminhos de união alternativos. Fiel ao seu nome, Karma Yoga, yoga da ação, atrai pessoas ativas, que como a maioria de nós, deseja agir de forma dinâmica, porém espiritual no mundo.
Ao passo que Jnana Yoga, o yoga do conhecimento, adequa-se àqueles inclinados a aproximar-se intelectual e filosoficamente da verdade. Verdade com maiúscula, de Deus, ok? Krishna declara que os caminhos de ação e conhecimento, em última análise, são um só, pois qualquer um dos dois, bem praticado, concede o benefício de ambos. Um karma yogi diligente e devotado vê a alma tanto quanto um filósofo espiritualista. Claro, só pode agir bem se ele tem esse discernimento, né? Conhecimento. E um jnana yogi bem sucedido deve aplicar conhecimento ao mundo, ou seja, age de acordo com o conhecimento iluminado que tem. Adiante na Gita, Krishna também ensina Dhyana Yoga. Diferente de Jnana Yoga, Dhyana Yoga, né? D-H-Y. Yoga da meditação, né? Que Swami Vivekananda vai tratar como Raja Yoga. Né? Yoga real, Raja Yoga, é aqui o Dhyana Yoga na Bhagavad Gita. Projetado para um meditador místico. Embora não classifique a posição de Karma Yoga, Jnana Yoga e Dhyana Yoga, ou seja, não diz qual dentre esses é maior entre eles, Krishna sim coloca claramente Bhakti Yoga, o Yoga do amor puro, acima de todos os yogas. Você vai encontrar isso no capítulo 6, versículo 47, e no versículo 12, no capítulo 12, versículos 1 e 2. E em muitas outras passagens, isso está subentendido. Cada um desses caminhos de yoga será discutido separadamente, mas primeiro explicarei as características gerais de todos eles. Ele vai fazer isso depois. Equanimidade, Samatvan. Krishna primeiro define yoga como Samatvan, equanimidade ou serenidade. Um estado estoico de consciência na qual o indivíduo firmemente permanece à parte de atração e aversão mundanas. Sim, né? Aquela coisa do elevar do Budi, né? Essa igualdade ou equanimidade é, desse modo, o oposto de Dvandva, dualidade. Tais como felicidade e tristeza, vitória ou derrota, ganho e perda, fama e infâmia e seu antídoto. Sri Ramakrishna diz isso, né? Foi aos pés da mãe e disse: ó mãe, toma aqui a sua beleza, a sua feiura, sua bondade, a sua maldade, sua alegria, sua tristeza, né? Todas as dualidades. E disse: entrego a ti o que é teu, essas dualidades, né? Porque a mãe, Kali, é a manifestação da Prakriti, né? Da Shakti de Deus. Dê-me apenas amor por ti. Sri Ramakrishna só dizia: eu só não posso entregar a dualidade da ignorância e da inteligência, porque é isso justamente que me faz seguir o caminho, né? Então, a equanimidade aqui é uma relação que ultrapassa a dualidade, mas que não se deve significar aqui como se você fosse um amoral, né? Como muitas pessoas entendem, estupidamente. Na sessão sobre karma, forneci uma lista dessas dualidades, dizendo lá que, presos a dualidades e seus extremos de felicidade e tristeza, amamos e odiamos objetos materiais e esquecemos que o nosso verdadeiro eu existe além de todos os objetos. Novamente aquele exercício, né? Você é uma bolinha de luz vendo outras bolinhas de luz cobertas por formas transitórias. Quando você se vincula a isso, as ações das formas transitórias se tornam menos substanciais, as suas e dos outros. Krishna explica que um verdadeiro yogi consegue tolerar dualidades mundanas de objetos e situações agradáveis e desagradáveis, porque todas elas estão fora, isto é, são extrínsecas à alma pura e, em última análise, separadas dela. O yogi foca-se dentro de si. É aquela coisa, né? Você está dentro dessa máquina, os outros seres também são isso. Aquele que consegue ver isso, né? É o yogi. Krishna usa essa linguagem de fora e dentro para descrever, respectivamente, o mundo físico que a alma percebe através de sentidos corpóreos materiais e a realidade espiritual interna que a alma percebe diretamente. Isto é, não por meio de um corpo físico, né? Então, nós estamos percebendo o mundo material, né, através dos corpos, mas a realidade interna é essa jornada para dentro, né? Que você não faz através do seu nariz e olho, mas através desse discernimento espiritual.
Por exemplo, uma alma desapega-se de contatos externos, o corpo físico junto com o mundo físico, por descobrir o prazer imperecível dentro do eu. Sim. Então, uma pessoa profundamente espiritual é aquela que, dentro dela mesma, ela encontrou a fonte de alegria. Veja, ela não quer deixar de ser feliz, não, tá? Só que a felicidade que nós comuns encontramos pelos objetos externos, através dos nossos meios externos, este encontrou dentro de si, nele mesmo. Porque é uma faísca de Deus. Desse modo, por colocar contatos externos de lado, de fora, ao qual eles pertencem, pratica-se yoga. Maravilhosa definição. Está lá no capítulo 5, versículo 28 da Gita, né? Esse yogi é aquele que encontrou um tesouro dentro de si. Veja como isso é maravilhoso. Krishna muitas vezes indica consciência interna mediante a palavra Atmani, dentro da alma eu. Como nesses exemplos. Quando os indivíduos ficam satisfeitos apenas no eu, seu conhecimento está fixo. Aquele que se deleita apenas no eu, contenta no eu, satisfeito apenas no eu, não possui deveres mundanos. Quando a consciência situa-se apenas no eu, o indivíduo está de fato vinculado em yoga. Me vem a imagem de Ramana Maharishi. Ele estava tão contentado no eu. Para onde quer que a mente divague, é preciso trazê-la de volta sob o controle apenas do eu. Krishna também indica consciência interior mediante a palavra Antar, ou interior, Antaremyan, né, o controlador interno. Como nesses exemplos. É um yogi aquele com felicidade interior, deleite interior e verdadeira luz interior. Não é? Vive como Brahman e alcança Nirvana em Brahman. Sim, ele vive essa experiência do absoluto. Comparte. O yogi mais avançado vai a mim com o eu interior. Ou seja, o yogi, por definição, é aquele que está contentado no eu, unido a Brahman. Mas o yogi mais avançado parte para a pessoa de Bhagavan, com o seu eu interior, com a pessoa, com o Purusha que ele é. Surpreendentemente, yogis veem não só dentro de si, mas também dentro de tudo na natureza. Aquele exercício que eu estava falando, intelectual que eu fiz, o yogi de fato realiza isso. Não deveríamos nos aferrar à natureza externa, mas deveríamos sim ver Deus e outras almas dentro da natureza. Deste modo, o yogi conectado vê a alma em todos os seres. Quem vê Krishna dentro de tudo e tudo dentro de Krishna nunca está perdido para Krishna, nem Krishna jamais está perdido para a pessoa. É muito maravilhoso como o mistério da vida religiosa, espiritual, da busca nos mostra essas coisas, né? Porque eu falava com vocês que eu tinha tido essa meditação hoje sem me preparar para a leitura desse episódio, definitivamente sem estar influenciado, e agora eu estou lendo aqui algo que explica aquele momento. Quando as pessoas pensam assim, mas eu não vi nada, eu nunca tive sinais. A vida é cheia de sinais. Então, quando você começa a se debruçar sobre essas coisas, é impressionante como mesmo pessoas comuns têm diversos sinais do cuidado de Deus com você. O yogi, permanecendo em unidade, presta adoração a Krishna em todos os seres. Que é a realização, ok? Eu estava intelectualmente imaginando isso, mas eu não sou capaz de prestar homenagem a todos os seres como se fossem manifestações dessa faísca de Deus. Quem vê o Senhor Supremo residindo igualmente em todos os seres, vê de verdade. Maravilhoso, lindo, distante e desejável. Por ver o Senhor igualmente em toda parte, o indivíduo não se prejudica, ele então percorre o caminho mais elevado. Claro. É o yogi mais elevado aquele que, por comparação com o eu, vê com equanimidade em toda parte, quer na alegria, quer na tristeza. De fato, esse yogi puro torna-se um ser, sendo o eu de todos os seres. Ele realizou isso. Assim, o melhor yogi, uma alma purificada, dotada de completa e profunda empatia universal, se compadece de cada uma alma como se fosse essa alma
semelhante yogi, vê cada alma igualmente dentro de Krishna e Krishna igualmente dentro de cada alma. O que retira a ideia, né, de que essa percepção yógica transforma o sujeito num misantropo, nojento, que não quer nem saber de ninguém. Ao contrário, profundamente irmanado com todos. Ele vê o seu Senhor em todos. E por isso os serve naturalmente. Não é? Krishna é o fundamento último de Samatvan, equanimidade. Também é chamado de Ekatvan, unidade ou unicidade. Todas as almas são partes dele e são unas umas com as outras nele. Unas umas com as outras nele. Umas com as outras, são várias, infinitas, unidas nele. Por isso é unicidade. Já discutimos em que sentido Krishna é tudo. Evitando, né, os erros. Ele é tudo, pois engloba tudo. Pois é a fonte de tudo. Exatamente. Continua existindo tudo, tá? O próprio Krishna estabelece o exemplo da visão equânime, pois ele é igual para com todos os seres, reciprocando de maneira proporcional. Almas sinceras, inclusive yogis, seguem o exemplo de Krishna. De fato, aquele que conhece de verdade seu vasto poder em yoga também se ocupa em yoga inabalável, pois tudo flui de Krishna, inclusive o yoga. Assim como Krishna envia chuva ao agricultor, ele envia yoga para o yogi. A própria Gita é yoga. Assim, conforme declaram tanto Arjuna quanto Sanjaya, Krishna é o senhor do yoga. De fato, o magnífico senhor do yoga. Mediante seu yoga majestoso, Krishna mantém e governa todos os seres. Mediante seu desnorteador poder de yoga, ele se oculta. E mediante seu poder pessoal de yoga, ele se revela. Ou seja, exatamente, né? Como Deus se esconde e se mostra de acordo com o seu poder. Mostra sinais para ele e se encobre quando nós estamos buscando outras coisas. Ninguém é igual nem superior a Krishna. Então, como líder natural da criação, Krishna estabelece a unidade e a igualdade espiritual de tudo que cria. Krishna declara que yoga é equanimidade e que o yoga mais elevado vê com a equanimidade em toda parte, dentro de si, dentro dos outros e dentro da natureza. Assim, um mundo material constituído de matéria morta e almas confusas magicamente aflora a vida quando vemos Krishna em toda parte, tudo em Krishna e em verdadeira natureza espiritual de toda a vida. É a transformação espiritual. Fora dessa visão, é isso que ele falou, né? Matéria morta e almas confusas. Imaginando até que vieram do nada e para o nada irão. Que é o puro materialismo. Nesse estado libertador, Budi, a razão, está desprendido e livre em toda parte. O indivíduo, desse modo, é equânime perante a felicidade e o sofrimento externos, frio e calor. De fato, ele torna a felicidade e o sofrimento iguais. Para alguém assim situado no eu, as dualidades colapsam. Ele vê com igualdade, sofrimento e felicidade, terra e ouro. O agradável e o desagradável, censura e louvor, honra e desonra. Nesse estado de equanimidade do yoga, o indivíduo transcende os modos da natureza. Em outras palavras, ele está libertado, ele é livre. Sri Ramakrishna, né, jogava as moedas e a lama e dizia que era a mesma coisa. São Basílio, o louco de Moscou, né, que caminhava nu num frio absurdo, que pegava dinheiro dos ricos, doações e dava para os pobres, que botava o dedo na cara de Ivan o terrível e dizia: você é violento e mau. Esses tolos por Cristo, esses yogis de todas as tradições estão além dessa dualidade, não é? Livres. Em outra passagem, Krishna repete que o yogi, literalmente um vinculador, né, no sentido unitivo, né, é considerado conectado ao ver terra, pedra e ouro como igualdade. Da mesma forma, sucesso e fracasso tornam-se iguais. De fato, o indivíduo torna-os iguais. De que maneira pode ser diferente?
No âmbito social, um yogi com Buddha equânime vê a igualdade espiritual última de amigos e inimigos, pessoas neutras, mediadores odiosos, parentes e até mesmo santos e pecadores, e desse modo supera aquele que vê meramente objetos físicos como iguais. Ele está vendo profundamente a alma desses agentes. Você pode dizer, né, que tudo é átomo, mas isso não transforma você num yogi. Krishna acrescenta que aqueles com Buddha equânime devotam-se ao bem-estar de todos os seres em toda parte e vão a Krishna. Sri Ramakrishna, né, nos momentos finais de sua vida visível, tinha um problema na garganta, aquele câncer que poderia, né, ser atenuado se ele não falasse tanto, mas ele queria ser aquele que iria ensinar o Bhakti Yoga para os devotos, então falava por 20 horas, e quando diziam para ele, se você se poupasse mais, ele disse, vou poupar o quê? Por quê? Se tudo que eu tenho aqui é para servir a Deus? Servir os devotos de Deus? Em outras palavras, visão equânime não é meramente consciência passiva e indiferente, senão que visão poderosa de que todo ser vivo é espiritualmente igual a nós mesmos, e desse modo parte de uma única família divina, faz com que o indivíduo possa cumprir o célebre mandamento de amar o próximo como a si mesmo, com o sublime acréscimo de que todos os seres vivos, não apenas humanos, são nossos próximos. Me lembro uma história muito bonita de Ramana Maharshi, que ele... um equânime, por definição. Duas histórias, né? A primeira é que ele, Ramana Maharshi, estava sempre com uma pequena tanga apenas, né? Sentadinho lá naquele tablado, e certa vez apareceu uma senhora ocidental e ela... todos sentavam perante Ramana Maharshi, mas ela era uma senhora, estava de vestido, e alguém indicou para ela que ela não deveria sentar porque poderia ser desrespeitoso, né? E aí Ramana Maharshi viu que ela estava de pé e falou, por que você não senta? Ela disse, e aí indicaram que poderia ser desrespeitoso, então Ramana Maharshi ficou de pé. E falaram, não, Ramana, você pode sentar, e claro, né? E ele falou, não, enquanto ela estiver de pé, porque é desrespeitoso, então eu também vou ficar de pé. E claro que depois a senhora sentou, né? Há também uma outra história bonita, que essa coisa da equanimidade para todos os seres, que certa vez ele ouviu um barulho de um besouro, um besourão assim, que estava batendo na água. Aí ele falou, olha, estou ouvindo, tente ajudá-lo, mas perceba se ele não está só brincando. Tão bonito, não é? Mal é preciso dizer que semelhante... Não, é mais, né? Tá errado aqui. Mas é preciso dizer que semelhante visão da vida traria benefícios ambientais espetaculares. Ou seja, desnecessário dizer, né? Claro, se você pudesse ver assim, né? Essa igualdade entre todos os seres, seria um outro mundo. Mas o autor sabe, né? Que isso não é alcançável. Samatvan, equanimidade espiritual, requer e inspire verdadeira compaixão acima de apego e de ódio, que comumente infectam causas políticas e sociais. Semelhantes causas baseadas em dualidade plantam a semente de futura hostilidade, mesmo enquanto abordam conflitos atuais. O tempo inteiro vemos isso. Assim, Krishna descreve aqueles mais queridos a ele como que têm tais características: não odeiam nenhum ser, são amigáveis, especialmente bondosos com todos os seres, não têm senso de ego ou possessividade, são equânimes perante felicidade e sofrimento e são clementes. Né? Muitas vezes vemos esses discursos sobre Bhagavad Gita, sobre Vedanta e tudo mais, e pensamos que essas características que estamos mais acostumados a associar ao Cristo são distantes, né? Não, isso aí é uma coisa mais emotiva, aqui é a mente. Não. Querido de Deus é quem é bom, né? Quem é bondoso. Ademais, são equânimes para com os inimigos e amigos, equânimes em honra e desonra, frio e calor, felicidade e sofrimento, calúnia e louvor, pois são yogis sempre satisfeitos. Nosso máximo ideal, por exemplo, institucional, né? Com as instituições da República, é que ela seja assim, equânime. Sabemos que muitas vezes é difícil de alcançar, porque as pessoas que governam as instituições não são yogis. Aqui, equânime para com inimigo e amigo não significa que um yogi é desamparado e irremediavelmente imprático. Claro.
Lembre-se que Krishna ensina isso a Arjuna, um guerreiro atuante que Krishna instrui a lutar. É verdade. Não quer dizer que você, por não ver diferença entre amigo e inimigo, que você deixe o sujeito invadir a sua casa. Não é isso. A equanimidade da qual Krishna fala é um estado espiritual da mente que outorga poder mesmo a um guerreiro para agir da melhor maneira possível, sem paixão. Assim, após a batalha de Kurukshetra, Arjuna e seus irmãos governaram o mundo com bondade para com todos, até mesmo antigos inimigos. É verdade. Para você ser justo, né? Não ser vingativo. Se, por exemplo, um estado que pega criminosos que cometeram crimes horríveis, você não responde aos criminosos que cometeram crimes horríveis com as mesmas barbaridades que eles realizaram. Evidentemente que você os pune, evidentemente que você os prende, evidentemente que você os julga, evidentemente que você os afasta da sociedade, mas não faz isso no sentido de dar o troco, né? Por falar de todos, os sábios estendem sua visão equânime e bondade para toda a vida, uma vez que todo ser vivo é parte de Deus. Desse modo, o sábio vê com visão equânime tanto pessoas de alta quanto de baixa classe, assim como vacas, elefantes e cães. É a natureza de Brahman, espírito, ser equânime para com todos. Assim, o indivíduo cuja mente situa-se em equanimidade, situa-se em Brahman. Tendo alcançado existência Brahman, vida espiritual pura, o sujeito é igual para com todos os seres e alcança o mais elevado amor a Deus. É uma consequência. Krishna deixa claro que o yogi avançado tem visão equânime em toda parte e inteligência equânima em toda parte. Ao ouvir sobre este ambicioso projeto cognitivo, Arjuna protesta que isso é muito difícil de atingir, pois a mente é inconstante e instável. É verdade. Krishna, entretanto, assegura-lhe que pela prática espiritual sincera e desapego, pode-se de fato alcançar a equanimidade. Ou seja, ainda que nós vejamos tudo isso como uma promessa de algo tão lindo e inalcançável, Deus está dizendo para nós que é alcançável. Arjuna então pergunta sobre o destino de um yogi que tenta e falha. A resposta de Krishna inspira e conforta o praticante espiritual. Ninguém que faça o bem neste mundo depara-se com um mau destino no final. O yogi mal-sucedido nasce no mundo superior, levando uma vida abençoada por longos anos celestiais, e em seguida obtém um nascimento privilegiado na Terra. O yogi fracassado renasce diretamente na Terra, numa família de espiritualistas sábios, onde consciência e práticas espirituais são revividas depressa e a perfeição é por fim atingida. Maravilhoso. Você é muito buscador, sincero, está lutando, mas ainda derrapa. Nada se perdeu. Ou você vai nascer num mundo celestial como um descanso e retornará para cá, que é o único lugar na qual você pode alcançar amor por Deus. É essa faixa. Outro dia eu conversava com um rapaz, né, que me dizia que existe, né, Kali Yuga, namorado de Brahma. E eu explicava para ele que não, querido, não é assim. É apenas nessa nossa faixa de mundos em que existem as decadências e fases diferentes, porque é aqui o campo de provas. Nos outros mundos é sempre um estado fixo daquelas características. Ele não entendeu, ele ficou chateadinho porque ele tinha estudado, né? Tinha estudado. Então é isso, vai renascer no mundo celestial e depois voltará para cá, ou nascerá numa família piedosa já aqui. Nas duas possibilidades que está se dizendo que não se perde este avanço, esse mérito. Como afirmado, essa perfeição implica visão equânime. E Krishna nos assegura que podemos atingir visão equânime mediante prática espiritual, que sempre implica a obtenção de existência Brahma. O yogi, vinculado em Brahma Yoga, desfruta de prazer imperecível. De fato, o prazer mais elevado advém para o yogi que vive como Brahma. Esse que alcançou, né, esse estado de equanimidade. Krishna ensina que se pratica yoga para se purificar o eu. Não é o yoga da ginástica, ok? Não é o yoga das asanas. Essa prática, né, de buscar equanimidade. E que o yogi sábio alcança Brahman,
o fato de libertar-se de karma sem demora. Ele também ensina, no entanto, que o ato de yajna, o sacrifício do fogo, né? Oferenda, é o único caminho para libertar-se de karma. Yajna, não yoga, transforma a oferenda, o ofertante, bem como oblação, fogo e recompensa em Brahma. Já tratamos disso, né, anteriormente, o que é yajna, né? É a oferta a Deus, que significa seu relacionamento com Ele, seu reconhecimento da superioridade de Deus, né? A sua entrega e rendição a Deus. Qual é então a relação entre yoga e yajna? Renúncia. No começo desse capítulo 6, Krishna reúne yoga e yajna de uma forma interessante. Tendo ensinado que yoga é equanimidade, Krishna agora afirma que yoga é renúncia, pois não se torna um yogi quem não renuncia à vontade egoísta. Tudo estamos aqui na dimensão ainda de Buddhi também, né? De discernimento. No entanto, aquele que é um verdadeiro renunciante e desse modo um verdadeiro yogi desempenha deveres necessários, ao passo que o sem fogo não é um yogi. É claro que fogo aqui se refere ao fogo sagrado do sacrifício, ok? Literal ou simbólico, que você está sacrificando, que consome no fogo, né? Que recebe e consome a oferenda do indivíduo. O ponto é evidente. O yogi precisa desempenhar deveres prescritos, e yajna é proeminente dentre esses deveres. Sem yajna não é yoga. O que ele está querendo dizer com isso? Que um renunciante, um equânime, ele realiza práticas religiosas, das quais está o sacrifício. Para entender essa conexão crucial entre prática espiritual, yoga, renúncia e oferenda, precisamos analisar de perto o que Krishna quer dizer quando fala de renúncia. Renúncia é um tema central na Bhagavad Gita por duas razões. Arjuna quer renunciar à batalha e Krishna insiste que Arjuna equivoca-se quanto à renúncia. Krishna ensina a liberação, que é preciso renunciar apropriadamente a esse mundo para alcançar a liberação. Krishna usa principalmente duas palavras para denotar renúncia. Tyaga, de Tyagi, né? Sri Ramakrishna, né? Tyagi, yogi, o renunciante, e sannyasa, nós vemos nos sannyasins, né? Uma diferença notável entre esses sinônimos destaca o ensinamento da Gita sobre renúncia. A palavra Tyaga, de várias maneiras, significa de forma inequívoca abandonar, renunciar ou deixar algo. Assim, Krishna usa essa palavra para descrever a alma ao deixar o corpo material no momento da morte. A rejeição de toda possessividade, o abandono de todos os desejos nascidos da vontade egoísta, a rejeição de luxúria, ira e cobiça. Ou seja, todos esses casos de separação, de abandono do corpo, da vontade egoísta, mesmo da morte aqui no caso, né? Krishna caracteriza na Gita como Tyaga. Krishna também define Tyaga como significando abandonar o fruto de todas as ações. E muitas vezes usa a palavra nesse sentido, bem como no sentido de abandonar apego ao fruto das ações. Porém, como se afirma no capítulo 6, versículo 1, não se deve abandonar deveres prescritos. Desse modo, sacrifício, caridade e austeridade não devem ser abandonados. Porque muitas pessoas pensam isso, né? Não, eu sou um completo abdicador, eu abdico de pagar o meu condomínio, de alimentar o meu filho, de tomar banho. Não é isso, não! Deve ser executadas as coisas corretas. Além disso, o indivíduo não deve abandonar seu trabalho natural da vida. É verdade. De fato, é impossível para uma alma corporificada abandonar ações por inteiro. Como Sri Ramakrishna diz, né? Nós vamos agir, possamos agir bem. Um renunciante é aquele que renuncia o fruto da ação. Sri Ramakrishna diz, é a renúncia interior. Nesta época, a renúncia externa é muito duvidosa, mas a interna é absolutamente necessária. Krishna nunca afirma que Tyaga, mera rejeição, é yoga. Em vez disso, yoga é sannyasa, uma palavra que não significa meramente renunciar a coisas, mas também confiá-las ou entregá-las positivamente ao local ou pessoa apropriada. A palavra sannyasa consiste em 3 elementos semânticos. Sannyas, que significa apropriado ou completamente, san, colocar algo abaixo ou dentro, asa e ni. Assim, sannyasa pode significar colocar abaixo, desse modo renunciar, ou colocar dentro, dessa forma confiar ou entregar algo a outra pessoa. A Gita claramente usa a palavra sannyasa de ambas as formas. No sentido de abandonar algo, Krishna usa essa palavra quando afirma que não pode ser um yogi quem não abandona o desejo egoísta.
que o yogi avançado abandona todo o desejo egoísta, e que quem abandona a dualidade e quem não odeia nem anseia deve ser conhecido como um renunciante estável. O que os eruditos dizem que renúncia é abandonar ações egoístas. Krishna enfatiza, entretanto, que meramente abandonar o que é mundano não libertará o indivíduo sem um programa espiritual positivo. Você precisa colocar algo no lugar, né? Que eu sempre digo. O desapego, o que fica no lugar? Nada? Não existe. Assim, não se atinge a perfeição por meio de mera renúncia. Yoga da ação, Karma Yoga, é melhor que renunciar à ação. Claro, fazer algo pela causa de Deus, né? É difícil alcançar a renúncia sem prática espiritual positiva, yoga propriamente dito. Um renunciante, um sannyasi, precisa desempenhar deveres prescritos, e renúncia de deveres prescritos é algo inapropriado, ou seja, não é para você fugir das responsabilidades. É para você abdicar da busca pelo retorno mundano. Muito bem. Krishna usa a palavra sannyasa para mostrar que o yogi não só renuncia no sentido negativo de rejeitar, mas também no sentido positivo de colocar as coisas onde elas pertencem, entregando-as ou confiando em Deus. Nos exemplos seguintes, traduz o verbo sannyasa como confiar. Ciente do eu superior, o indivíduo confia todas as ações em Krishna. Com o yoga plenamente focado, o indivíduo confia todas as ações em Krishna. Né? Lembre-se de que nesse mundo todos precisamos agir a cada momento, como disse Sri Ramakrishna. E a única ação que nos livra do cativeiro do karma é yajna, oferecimento, ou seja, quando realizamos as coisas como oferta a Deus. Yoga, em seu sentido mais elevado, não é o ritual do fogo, ok? É realizar as coisas como sacrifício a Deus. Isso é yajna. Yoga, em seu sentido mais elevado de prática espiritual, descerta uma atividade e, desse modo, pode nos libertar só quando executado com oferenda. Muito claro, né? Muito óbvio, muito evidente. Por que é necessária oferenda? Porque você só consegue agir se livrando do desejo dos frutos das ações se você o faz como oferta, como yajna. Assim, Krishna afirma que sem prática espiritual positiva, yoga, mera renúncia conduz à infelicidade, ao passo que um sábio ocupado em yoga logo alcança o absoluto. Pois é. Desse modo, após explicar como uma oferenda espiritual espiritualiza o artigo oferecido e o ofertante, Krishna, de uma só vez, descreve como yogis oferecem suas várias práticas de yoga ao divino, inclusive exercícios respiratórios, meditação e estudo sagrado. Krishna conclui em 4.30, capítulo 4, versículo 30. Todos esses yogis de fato entendem de sacrifício. O sacrifício remove seus pecados. Por comerem o remanente nectário do sacrifício, eles vão ao eterno Brahman. Ao comer praçada, ao oferecer comida a Deus e pegar o retorno disso, ou seja, comer o retorno do sacrifício, da oferta, eles vão direto ao Brahman, ao eterno absoluto. É claro que apenas técnicas de yoga, como respirar, focar, etc., não dissipam karma, pois sem uma oferenda devotada, sem fé, sem dar a Deus, não passam de atos físicos e mentais, o da academia, o ateu. Ok? Não se trata disso. Aspecto acrobático, não. O indivíduo desenvolve um vínculo yoga com o absoluto através de ajna, oferta, oferecendo suas ações de yoga a Deus. Krishna então reafirma o que disse em 3.9, capítulo 3, versículo 9. Nem este mundo, nem qualquer outro destina-se àqueles que não fazem nenhuma oferenda, ou que duvidam desses fatos. Assim, yoga liberta-nos quando oferecemos nossa prática espiritual a Deus, para que fique claro. Yoga fornece técnica e disciplina, e ajna dá a intenção e a devoção que inspiram e espiritualizam a disciplina, como indicado pelo termo yoga e ajna. A oferenda do yoga. É yajna que transforma a matéria em espírito e dissolve karma, na lista de atos que jamais se deve abandonar, isto é, oferenda, caridade, austeridade, é notável a ausência de yoga. Ou seja, ele não fala que não devemos abandonar yoga, ele diz que não podemos abandonar oferenda, caridade e austeridade. Veja que claro isso. Yajna destrói nosso kalmasa, nossa impureza, e o yoga purificado vê Deus e as almas em toda parte com uma sublime visão equânime do yoga.
De fato, a bem-aventurança do yoga advém para um yogi cujo calmaça, as suas impurezas, é assim destruídas. Quem não gira a roda cósmica do receber e retribuir, e que pode por isso, e que por isso é um ladrão, né? Porque ele não devolve. Você come a comida e não oferta àquele que te deu a comida, Deus, você é um ladrão! A viver em vão, dificilmente pode ser um yogi espiritualista. Todas as almas devem fazer oferendas e o indivíduo deveria oferecer seu yoga a Yogesvara Krishna, o senhor do yoga, o Ishvara do yoga, Yogesvara Krishna, o senhor do yoga. Mais uma vez, assim como Krishna envia chuva ao agricultor que executa yajna, ele provê yoga ao yogi devotado. O agricultor precisa da chuva, né? O yogi precisa de yoga. Por fim, como mencionado, Krishna descreve seu ensinamento, a Bhagavad Gita, como yoga. E em seu final declara que quem estuda esse ensinamento honra o Senhor através da oferenda do conhecimento. Jnana Yajna, oferta do conhecimento, estudar a Gita. Yoga, outra vez, é uma oferenda. Nesse caso, oferecer seus estudos a Krishna por estudar seu livro. É o que estamos tentando fazer aqui. Yoga supera Yajna mundano. Mas Yajna espiritual é a estrutura de todos os caminhos espirituais. Yoga é um subconjunto de Yajna. Mas nunca se diz que Yajna é um tipo de yoga. Pois é. Yajna é o sine qua non, a única atitude e ato requeridos. É o indispensável, ok? Para almas presas à roda do karma e que buscam libertar-se de nascimento e morte, o indivíduo deveria, desse modo, praticar yoga com o espírito de oferecimento devotado. Enfim, meus amigos, muito esclarecedor nessa 1h16 de vídeo. Completamos aqui esta parte do yoga e ficou muito claro, eu achei pelo menos muito bem fácil de entender por qual razão devemos sempre buscar ofertar a Deus tudo. Porque só assim seremos livres do atamento, da busca dos frutos mundanos da ação. Tá bom? No próximo vídeo desta série, vamos tratar de Karma Yoga, o Yoga da ação. Né? Agora ele vai explicar detalhadamente esses yogas. E vamos continuar nessa leitura, se Deus permitir assim, que eu acredito que é muito positiva para aquele que tem interesse em conhecer a espiritualidade profunda da Bhagavad Gita, Canção do Senhor. É isso, meus amigos. Então, até a próxima. Um grande abraço a todos vocês. Até a próxima sessão. Na próxima quarta-feira, se Deus quiser. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.